Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a esse bootcamp, que foi muito pensado após a facilitação de networking que ocorreu em setembro. A gente viu bastante das startups uma dor em comum, que era a questão de estruturação de time de vendas, ou melhorias de processos, e melhorias do time de vendas como um todo. Então, resolvi trazer uma expert nesse assunto, tem aí já uma trajetória bem extensa dentro desse mundo de sales, hoje está na maior edtech, EdTech, né, Luana? Não tô falando bobagem. EdTech do mundo, e foi recém aí aprovada para participar também de um programa de liderança lá em Harvard. Então, acho que vocês estão com uma baita profissional. Eu não vou me alongar muito, porque hoje é para vocês poderem aproveitar bastante dela. Então, a turma é sua, Luana, fica à vontade. Boa tarde, pessoal. Primeiro quero agradecer a Venture pelo convite. Sempre bom compartilhar, né? Sempre digo que felicidade só é plena quando ela é compartilhada e, assim, conhecimento. Então, espero que eu possa agregar aí para vocês no dia a dia, que possa trazer boas ideias para que vocês alavanquem o departamento de sales, tá? Então, vou trazer para vocês, introduzindo aqui ao tema, algumas estratégias de sucesso que eu venho aplicando há algum tempo, mas quem sou eu, né? Deixa eu contar aqui um pouquinho para vocês. Eu tenho 10 anos de experiência na estruturação e gestão de times de Customer Success, Customer Experience e vendas consultivas. Vendas de Inside Sales e Outside Sales, né? Sou apaixonada por gente, por bichos, processos, vendas, liderança e sucesso. Geralmente quem está no departamento de vendas gosta muito, é muito competitivo, gosta de conseguir atingir os objetivos. Eu sou uma dessas pessoas e o que me motiva sempre são as metas, né? E onde que eu estou hoje? O Júnior fez uma breve introdução. Hoje eu atuo como Senior Sales Manager na maior edtech do mundo, que está aqui no Brasil agora, a Byju's Future School. Inclusive, se tiverem os filhos de vocês, quiserem colocar eles numa escola de programação, falem comigo, tenho descontos especiais para o pessoal da Venture. E lá a gente almeja, basicamente, mudar o mundo através da educação com métodos inovadores, né? Na área da educação mesmo. É uma startup, não é mais uma startup, né? Hoje com 500 funcionários no Brasil já não é mais, mas bem diferenciada, e eu estou lá porque tenho esse propósito também, né? Algo que a gente vai conversar daqui a pouco sobre o perfil do pessoal para trabalhar no departamento de sales com a gente. Então, a primeira dica que eu trago, eu separei a apresentação em algumas dicas, alguns tópicos mais específicos, é uma metodologia, uma orientação que organiza todos os processos, os direcionamentos do departamento de sales. Claro que o ideal é que essas técnicas elas sejam difundidas entre toda a empresa. Então, nós temos o Customer Success, nós temos também hoje o Business Success, né? Mas especificamente eu vou me ater à parte de sales, que é a Customer Centric Sale, o cliente no centro de todas as ações, certo? É um método extremamente efetivo quando nós colocamos o cliente no centro. Colocar o cliente no centro da venda significa praticar de verdade o modelo de vendas consultivas, no qual você entende melhor seus problemas, indica alternativas e, depois disso, avalia se um processo de qualificação e desenvolvimento de uma oportunidade deve ou não ser aberto. Então, nós conseguimos economizar tempo é dinheiro, sabemos todos disso, conseguimos escolher quais batalhas nós vamos iniciar, e conseguimos dar um foco diferenciado, conseguimos trazer um desenvolvimento para o nosso departamento e para a nossa parte de gente, as pessoas do departamento. Nós conseguimos desenvolver em aspectos de liderança, com essa metodologia, eu digo que é a metodologia do bem, do ganha-ganha, né? Onde a gente pensa no cliente, o colaborador ele desenvolve uma empatia para entender as dores, as dificuldades,
porque o foco todo aqui é nós descobrirmos qual é o problema desse cliente, desse lead, né? Para que depois dessa descoberta nós possamos orientar as nossas ações para oferecer para ele soluções. Então, eu vou falar um pouco de metodologia de qualificação também, mas, primeiramente, eu queria mostrar para vocês 2 estudos, né? Então, segundo estudos do Impact Communications, 70% das pessoas tomam decisões de compra para resolver problemas específicos. E 30% tomam decisões para obter alguma vantagem ou conquistar uma oportunidade. Então, aqui fica muito evidente que as pessoas querem resolver problemas, né? Nós vamos encontrar dentro do funil de compra pessoas que vão estar ali, ou empresas, né? Na descoberta do problema, na fase de descoberta, onde elas não sabem ainda que tem um problema, mas vai de você, enquanto empresa, direcionar um conteúdo para educar essa pessoa. Nós falamos muito de marketing de conteúdo junto com a metodologia de Customer Centric Sales, tá? E 30% são aqueles que querem obter uma vantagem, que é uma venda de impacto, uma venda emocional, que a gente vê mais no B2C. Os clientes afirmam que representantes de vendas possuem 88% de conhecimento em produto e apenas 24% em negócios, segundo o estudo da Corporate Visions. O que isso aqui significa, né, pessoal? Significa que o cliente ele percebe que a maioria hoje das pessoas, dos colaboradores que trabalham com vendas, não tem um domínio sobre o segmento, sobre o nicho, sobre o negócio. E é mandatório haver esse domínio para que a gente consiga também transportar o valor do nosso produto para essa empresa, para esse cliente, ou para esse futuro cliente ou lead. Então, essa passagem de valor, ela está muito ligada ao conhecimento que o vendedor tem para passar tudo que agrega naquele produto para o prospect, né? E isso é visível. O cliente, o prospect, ele sente quando existe esse conhecimento ou não. Por isso que nós precisamos preparar muito bem as nossas equipes de venda para que elas passem segurança, estabilidade, conhecimento para os clientes. Aí já está 10% da venda, né? Com certeza. Aqui eu trouxe os gráficos para demonstrar para vocês. E aqui, no segundo tópico que eu trouxe uma pergunta. Você vende produto, serviço ou experiência? Sei que muitos já devem ter ouvido falar a respeito disso, mas aqui está algo muito importante. Vocês já pararam para se perguntar qual é o problema que o produto de vocês resolve? E como vocês resolvem esse problema? Qual é a experiência que vocês estão propiciando para esse cliente? Ele vai lembrar positivamente da sua marca quando alguém falar sobre isso? Ou então ele vai te considerar como mais um, né? Hoje nós sabemos que a concorrência ela é bruta. Então, diferenciais são mínimos entre muitos produtos. O diferencial maior ele está realmente no atendimento. E quando a gente fala de venda, de Customer Centric Sale, nós falamos de levar essa experiência, o wow moment, para o nosso lead em todos os pontos de contato que ele tem com a nossa marca. Começa lá no marketing, e aí a gente tem o caminho dentro do funil do lead, e aí ele chega até o departamento de vendas, até o SDR, o BDR, o LDR, e a partir daí a gente já trouxe aquela primeira impressão, né? Essa máxima é verdadeira nesse segmento. A primeira impressão geralmente é a que fica, e de fato é a que fica. Muito difícil de depois mudar essa primeira impressão. Então fica aqui a pergunta para vocês: o que a gente está vendendo? Produto, serviço ou experiência? E aí eu trouxe 2 exemplos para vocês de empresas super conhecidas que representam bastante essa metodologia.
Então, a Chili Beans, por exemplo, na loja Conceito, inaugurada na Oscar Freire, em São Paulo, o cliente pode customizar seus óculos. Então, não é o óculos, não é o produto, o óculos em si, mas sim a customização, é a experiência que eu estou proporcionando para esse cliente. Há inúmeras armações entre as quais ele pode escolher com formatos, cores e texturas diferentes. Dá até para escrever seu nome na armação, personalização, né? Além disso, na hora de provar o modelo, as pessoas podem tirar foto, postar e pedir ajuda para os amigos na escolha. Eu, com certeza, vou adorar essa experiência, porque eu tenho muita dificuldade de escolher qualquer coisa sozinha. Então, para muitos como eu, é diferenciado. É realmente algo que você não vai encontrar em qualquer ótica, né? E a Amazon que está aí em alta, né, em todos os lugares, a Amazon vende milhões de produtos, mas encontrou na segurança de seus serviços de entrega um de seus diferenciais. Aos poucos se torna uma grande empresa de logística, se tornou já. Para ser cada vez mais eficiente, precisou dominar a cadeia logística e montou uma estrutura específica para atender a demanda de seus clientes por entregas no mesmo dia do pedido. Então, não basta mais nós fazermos o arroz com feijão, né? Nós precisamos da mistura, nós precisamos incrementar, agregar com experiências a jornada do nosso cliente. Aí já dei um spoiler, vou falar de jornada do cliente também. Mas, primeiro, existe uma dúvida grande que paira nas empresas, algumas em diferentes momentos. Eu já trabalhei em algumas empresas que estavam no início, na estruturação, foi a maioria das minhas experiências estruturando departamentos de venda, e sempre havia aquela dúvida, inside sales ou outbound sales? Gente, vai depender aqui muito do produto, né? O produto ele é mandatório para definir essa divisão. Então, se você está num ramo industrial, por exemplo, você dificilmente vai conseguir fazer o inside sales, que é a venda remota, né? Então, no inside sales, o representante de vendas ele se conecta aos clientes em potencial, leads e clientes usando canais digitais. Concentra-se na aquisição de leads, ciclo de venda mais rápido, menor do que 90 dias, né? Nós chamamos de um ciclo de venda transacional, esse ciclo menor do que 90 dias. Acima de 90 dias, ele é um ciclo complexo. E aí, o maior benefício do inside sales é que custa menos e é mais escalável. Porque você demanda de mão de obra de pessoas qualificadas no outbound, onde o representante ele vai até o cliente pessoalmente. Então, é difícil de escalar. Quando nós utilizamos apenas a mão de obra humana e não ferramentas para executarem algumas ações, nós temos uma dificuldade em atingir a escalabilidade. Mas, por outro lado, né, o outbound sales ele ajuda a atingir o product marketing fit, que é o que todos nós queremos, que é ter um nicho definido no mercado que aceita o nosso produto. Mas, antes de tudo isso, antes de tomar essas decisões, né, também pode ser híbrido o modelo, algumas empresas com maior estabilidade podem se arriscar aí para o modelo híbrido, como eu falei, temos que nos limitar aí na questão do produto, né, que vai mudar de segmento para segmento, mas é possível aplicar as duas metodologias, cada uma com um objetivo diferente. E aí eu dei um spoiler que eu ia falar sobre a jornada do cliente. Não sei se todos estão a par, né? É um conhecimento mais voltado a Customer Experience, Customer Success, mas é de suma importância para qualquer departamento de sales que está sendo criado, para qualquer empresa que tem essa intenção de utilizar a metodologia Customer Centric Sales. Por que isso? Por que a jornada do cliente é importante, pessoal? A jornada do cliente ela é a trajetória pela qual o consumidor passa desde que conhece a sua empresa. As formas como interage com ela durante a compra, onboarding e ongoing, passando por todas as interações com o seu produto e atendimento. Em outras palavras, a jornada do cliente é a soma de experiências que ele tem quando interage com a sua empresa e sua marca. Então, através da jornada do cliente, nós conseguimos descobrir todos os pontos de contato
que nós temos, que o cliente, o lead, o prospect tem com a nossa empresa, com a nossa marca. O Lincoln Murphy, ele diz, o patrono do Customer Success, ele diz que sucesso é quando o cliente ele se satisfaz quando ele entra em contato com a tua empresa ou com a tua marca. Isso é sucesso do cliente, da perspectiva da empresa. E aí nós já vemos o sucesso do cliente em si, da perspectiva do cliente, como a satisfação do objetivo que ele tem inicialmente, a solução do problema, né? Então, mas muitas pessoas, muitas empresas acreditam que é extremamente complexa essa questão da jornada do cliente. A gente tem que começar pelo começo, né? Bem redundante mesmo, que é fazendo um mapeamento da jornada do cliente. A gente não tem, basicamente, como mentalizar, refletir e entender todos os pontos de contato. Nós precisamos desenhar esse processo, né? E aqui, o que é esse mapa especificamente, né? Ele é o registro das experiências que seus clientes terão com a sua empresa. Embora, a princípio, possa parecer desnecessário e excessivamente detalhado fazer esse tipo de registro, ele ajudará a sua equipe a contar etapa por etapa a história da experiência do cliente e, com isso, identificar pontos de melhoria que podem ajudar a melhorar a sua relação com seus consumidores e, consequentemente, aumentar a receita com expansão de contrato. Tudo isso, pessoal, eu estou trazendo para vocês essas técnicas customer-centric, porque todos nós almejamos aqui, enquanto colaboradores e empreendedores, nós almejamos o sucesso das nossas companhias. E o sucesso da companhia, ele é traduzido através do LTV, de uma métrica, né, do lifetime value do cliente, que é quanto de dinheiro esse cliente traz para mim enquanto ele está comigo. E ele precisa ficar o máximo de tempo. Então, a gente vem de um passado histórico de departamentos de venda mais rústicos, onde nós não nos preocupávamos com o depois, com o após a venda. E hoje isso é inadmissível. Nós precisamos nos preocupar como será a jornada do nosso cliente. Muito importante que todos os colaboradores do departamento de sales tenham conhecimento disso. Estejam extremamente conectados ao departamento de sucesso do cliente, para que a comunicação ela não tenha gargalos e para que, de modo geral, nós consigamos juntos atingir os objetivos que a companhia tem como um todo. Aqui eu trouxe para vocês alguns benefícios do mapeamento, né? Estou tentando convencê-los aqui. Então, entender quais são os pontos de contato e interação com a sua marca, essa é a primeira parte. O cliente saber sempre qual é o próximo passo para ele chegar no resultado desejado. Então, talvez seja mais familiar para todos do departamento de vendas a gente falar de um playbook. É basicamente um playbook para os colaboradores, é um playbook para o cliente também, para ele saber quais são os próximos passos. Essas informações, a gente só descobre qual informação precisa ceder para o cliente quando a gente entende quais são as demandas dele. E para isso nós precisamos fazer o caminho inverso e mapear toda a jornada, desde a aquisição do lead lá no marketing, até o pós-venda, que é ali o onboarding, o farming e a retenção desses clientes. O CSM entender quais são as tarefas que devem ser feitas com cada cliente, segmentar a base de clientes por estágio dentro da jornada, mapear critérios para passagem de estágios dentro da jornada e entender o que fazer para chegar nesses critérios. Nós descobrimos muita coisa, é como se abrisse uma caixa preta, quando a gente desenha a jornada do cliente, porque a gente não tem ideia de todas as nuances que existem nesse relacionamento cliente-empresa. Então, detectar qual seria a experiência do consumidor ideal e o que a sua empresa está conseguindo entregar para o seu público, entender quais são as prioridades do seu negócio para atender as demandas e desejos dos consumidores, focar o negócio nas necessidades reais dos clientes nos diferentes estágios do funil de vendas, identificar o fluxo lógico da jornada do cliente. Como que funciona? Se eu descubro como funciona, escalar se torna muito mais fácil, né?
perceber os pontos nos quais a sua empresa deve concentrar esforços e investimentos para tornar seus clientes mais rentáveis. Então, através do mapeamento da jornada do cliente, nós conseguimos, inclusive, garantir um ROI. A gente consegue garantir um ROI positivo. Por quê? Porque nós aprendemos quais são os canais de aquisição que são mais agregadores, nós conseguimos enxugar um pouco o CAC, o custo de aquisição do cliente, e nós conseguimos, no final, depois de entender todos os comportamentos, o behavior, nós conseguimos chegar a um ROI positivo. Eu consigo, não só nessa parte, quando eu chego na parte da qualificação, que eu vou falar daqui a pouco, nós temos um efeito muito positivo. A gente consegue separar o joio do trigo muito bem e aplicar o esforço dos nossos colaboradores e o tempo deles apenas daqueles leads que são mais propensos a um fechamento. Isso também economiza tempo, e tempo é dinheiro, né? Qualificação dos leads. Qualificação dos leads. Depois eu quero perguntar para vocês qual que é o processo que vocês executam, mas a qualificação é um processo de suma importância em qualquer departamento de vendas, né? Através da qualificação, nós vamos conseguir identificar se aquele é um lead que merece o esforço do meu colaborador, ou se de repente não é um lead quente, não é um lead que demande toda essa atenção, porque a probabilidade de fechamento é menor. E para isso nós precisamos fazer algumas estruturações, né? Começamos aqui, vou trazer para vocês algumas metodologias. Existem diversas metodologias de qualificação, mas eu trouxe para vocês as 7 mais populares, digamos, que são mais usadas principalmente no B2B. Então, nós temos o VOVO, o BUNT, que foi criado lá pela IBM, a partir do BUNT, todas essas outras metodologias foram criadas. Então, o Budget, o Budget, Authority, Need e Timeline. Essas 4 palavras, elas vão me direcionar durante o pitch de qualificação para entender o que eu preciso descobrir. Por isso que cada metodologia traz palavrinhas diferentes, traz informações diferentes, porque cada negócio, né, ele é diferente. Então, aqui a gente consegue englobar uma miscelânea de segmentos e aplicar da melhor forma possível. O que eu vou sempre sugerir são testes das hipóteses. Teste, metodologia Lean traz isso. A gente tem que testar muito e para depois ter certeza do que mais funciona para o nosso negócio. Então, aí a gente tem o CHAMP, que fala dos desafios, para eu descobrir quais são os desafios daquele lead, se aquele lead é o decisor, ele tem autoridade para decidir, se ele tem dinheiro suficiente para pagar e qual é a urgência no fechamento. O CHAMP, geralmente, ele tem uma usabilidade grande dentro do B2C também. A gente tem o FAINT, Funds, Authority, Interest, Need e Timing. E assim por diante, pessoal. Não vou me ater tanto nas minúcias aqui, mas eu trouxe mais para vocês terem conhecimento de que existem metodologias para delinear o pitch dos colaboradores de qualificação, que são os SDRs, BDRs ou LDRs. Existem metodologias diversas que se aplicam para qualquer negócio, certo? E a respeito da estruturação das equipes de alta performance, que é o principal assunto que nós estamos aqui para falar hoje. Tem tudo a ver com a parte da qualificação de leads, porque o primeiro que nós vamos comentar é sobre o perfil ideal de um SDR. Entenda por SDR o mesmo BDR, o mesmo LDR, eles têm algumas funções um pouco distintas, mas o perfil, ele é o mesmo, tá? Então, eu selecionei aqui algumas características que, de fato, competências muito importantes que eu sempre procurei, eu sempre busquei em todas as entrevistas que eu fiz para a criação dos meus departamentos de qualificação. É muito importante que a pessoa ela esteja aberta para o novo. Pessoas de um mindset fixo, né? Nós temos 2 tipos de mindset, um mindset fixo e um mindset de crescimento. Então, pessoas de mindset fixo não são tão indicadas, porque é necessário ter muita curiosidade
para que um SDR ele se desenvolva e ter capacidade de aprendizado. Porque nós precisamos entender muito sobre o problema do cliente, precisamos estar abertos e não deixar com que crenças limitantes nos impeçam de ter o conhecimento mais nítido possível, de entender da forma mais clara qual é a situação do lead que ele está qualificando. Comprometimento e responsabilidade e organização. Muito importante, porque um SDR em B2B, ele faz muitas ligações. Então, ele faz ali, a gente tem uma média hoje, última pesquisa da MeTime, que eu vi, de 30 ligações a 100 ligações por dia. Então, ele precisa ser muito organizado e muito responsável para que ele consiga ter a produtividade que nós precisamos. Esse colaborador que vai fomentar, que vai abastecer os closers, os nossos account executives, os nossos responsáveis por fechamento das vendas, né? Então, eles vão abastecer e é importante que eles tenham uma constância nessa produtividade, para que a gente não tenha, na outra ponta do funil, problemas ali com ausência de reuniões agendadas ou visitas agendadas para os colaboradores, ou field sales, enfim. Inteligência comercial e orientação por dados, isso é muito importante. Nós já estamos num momento onde os colaboradores do departamento comercial, eles precisam ser totalmente drivados, direcionados por dados. Hoje, dados trazem as respostas para tudo, contra dados não há argumentos, né? Então, apesar de que, claro, decisões que a gente fala de liderança é um pouquinho diferente, mas nessa parte de qualificação é muito importante haver muita inteligência comercial por parte desse colaborador. Competitividade e ambição. Então, eu realmente não pode ser uma pessoa de mindset fixo, é muito importante analisar isso no momento que vocês estão entrevistando o colaborador, montando a equipe de vocês, porque o mindset fixo, geralmente as pessoas são mais acomodadas, e pessoas acomodadas não rendem o necessário como SDR, né? Então, nós precisamos realmente que essas competências sejam presentes. Relacionamento, um bom relacionamento com as pessoas, um bom relacionamento com os colegas de trabalho, porque isso vai refletir no comportamento que ele tem no telefone também. Então, sorriso na voz, energia positiva, são fundamentais. E propósito. Nós sabemos que os novos colaboradores aí, desse nosso momento, já há alguns anos, nós definimos que é necessário haver um propósito nas pessoas para que elas se desenvolvam dentro da empresa, porque hoje salário não segura mais ninguém. Existe uma concorrência muito grande dentro do departamento comercial. As empresas, elas brigam por colaboradores. Então, é necessário, através da cultura da empresa, desenvolver esse propósito dentro do colaborador. Como eu citei, o propósito da empresa que eu trabalho hoje, que é mudar o mundo através da educação. Então, cada venda que é feita, a gente busca sempre reforçar que não é só uma venda que está sendo feita, é o futuro de uma criança que está sendo alterado, né? Nós estamos colaborando para que esse futuro seja próspero. Então, o propósito, ele realmente faz a manutenção e a fidelização do colaborador com a empresa. E inteligência emocional, né? Que é algo que pode ser desenvolvido. Haviam conhecimentos passados de que a inteligência emocional ou você tinha ou você não tinha o que fazer, mas é algo que pode ser desenvolvido através de liderança, através de terapia, enfim. Existem vários métodos, mas é necessário haver inteligência emocional, porque ele vai receber muitas vezes o não, principalmente o BDR, que é o qualificador do outbound, que vai basicamente ir atrás, porque no inbound, pessoal, o lead, ele vem até você. No outbound, é você que tem que ir até ele. Então, o SDR, vamos dizer que ele sofre muito menos do que o BDR, né? Porque é o BDR que tem que conquistar ali o lead
conquistar alguns momentos de conversa com ele para que consiga persuadi-lo, certo? Então, o BDR e o SDR, o principal propósito é realizar qualificação dentro de alguma metodologia que esteja de acordo com os interesses e os processos da empresa. E o principal propósito dele é fazer o agendamento de visitas pessoais ou então de reuniões remotas com um inside sales, né? Ele vai fomentar, fazer a manutenção aí dessa pipeline para o próximo colaborador que nós vamos falar agora. Um momentinho para uma água aqui. O closer, ele tem vários nomes, né? Nós temos o closer, nós temos o farmer, nós temos o hunter, e existem algumas diferenças entre eles, né? Nós temos o account executive, account manager. Então, todos eles estão dentro dessa fase, mas vai depender qual você vai utilizar no teu departamento da tua necessidade especificamente. Se a tua necessidade é ter uma pessoa que vai atrás do cliente, porque você não tem um sucesso grande com a atração, então você precisa de um hunter. O hunter é aquele que faz follow-ups com uma cadência, com uma periodicidade muito curta, e ele tem aquele potencial, aquele perfil tubarão, onde ele consegue persuadir facilmente as pessoas. Ele é mais objetivo, ele é mais direto. Mas eu quero focar no closer, porque o closer é o nosso... eu diria que é a nossa galinha dos ovos de ouro, é ele que fecha o negócio. Não adianta nada eu fazer a aquisição do lead, eu qualificar o lead, se chegar no closer o lead não fechar. Então, nós precisamos dar uma atenção muito grande para esse profissional e todo o suporte necessário para que ele se desenvolva dentro dessa função. E as competências que eu acredito serem as mandatórias para esse profissional são objetividade, não pode ser prolixo, porque as calls, as reuniões, as conversas presenciais, elas precisam de objetividade. Hoje as pessoas não têm mais paciência para ouvir pessoas prolixas, né? A gente percebe essa realidade. Comprometimento, responsabilidade e organização, mesma coisa, ele vai viver, o mundo dele serão as reuniões, sejam elas remotas ou presenciais, ele vai ter que ser muito organizado. Existe uma máxima de que o ideal são no máximo 5 reuniões por dia, remotas, né? E, dependendo das distâncias percorridas, 2 visitas no dia para o field sales, para a pessoa que está no campo, né? Vendedor externo. Tem que ter uma capacidade de decisão, tomar decisões, não pode titubear na hora que o cliente tem uma objeção. Então, ele realmente tem que ter uma certa autonomia. Deem autonomia para os vendedores de vocês. Eu fui vendedora por muito tempo, até chegar no cargo de gerência, e uma das coisas que mais me incomodavam era saber que se eu perguntasse eu teria uma aprovação, mas eu não tinha aquela autonomia para resolver na hora, é o momento, é o timing. Isso muda tudo, pode mudar, eu posso ter um sim ou um não, dependendo do timing, certo? E a persuasão, isso é fundamental, ele precisa influenciar, ele precisa convencer aquele cliente de que nós temos a solução para o problema dele, né? E o esforço também, esses profissionais, eles são quase incansáveis, porque eles mantêm uma rotina de constância em ligações, em visitas, em follow-ups, e eles não podem parar, porque se parar, a máquina de vendas para. Daí a tamanha importância, a força motriz das pessoas dentro das nossas equipes. Precisamos valorizar muito as pessoas. Também precisa ter inteligência comercial e ser orientado a dados, para que ele consiga fazer uma gestão da pipeline dele saudável. Competitividade e ambição, característica de todo profissional de vendas, é importante ter para que consiga estar um passo à frente das coisas. Relacionamento e propósito,
se repetem aqui, curiosidade, em todos os profissionais de vendas nós precisamos, porque nós temos que conhecer diversas realidades para conseguir explorar, explanar ali diversos assuntos e criar rapport com os nossos leads. E inteligência emocional mandatório também, porque a gente sabe que não é só de sim que vive o vendedor, ele vai receber vários nãos ao longo dessa jornada. E aqui, pessoal, para a gente finalizar, não acaba na venda, né? Não acaba na venda, porque a gente não pode achar que a receita da empresa, principalmente quando a gente fala de receita recorrente, que depois da venda está tudo garantido, porque não está. É a experiência que o cliente ele vai ter depois da venda, muitas vezes, que vai definir se ele vai ser um churn nas tuas métricas ou se ele vai ter um lifetime value longevo, né? Longo. Então, é muito importante uma conexão entre os departamentos de vendas e o departamento de Customer Success. Em muitas empresas que eu estruturei isso, nós tínhamos dentro do CRM de vendas campos que eram mandatórios para o Customer Success, onde o vendedor, quando ele fazia o fechamento da venda, ele já deixava isso preenchido. Por exemplo, o que é sucesso para o cliente? O que ele está buscando aqui? Né? Porque essa é a função do Customer Success, fazer com que o cliente encontre aquilo que ele está buscando. É bem mais complexo, eu diria, do que a própria venda. Né? Porque a gente lida com expectativas, com fatores internos e externos que não controlamos. Então, esse processo ele é muito sensível, o handover ou passagem de bastão. Ele é muito sensível e é importante que a gente tenha muita atenção sobre isso. Preparar o CRM, ter um processo específico, nem que seja na maior simplicidade lá no formulário, né? Para que a gente tenha informações. As informações elas vão ser transformadoras. O maior problema das empresas é a comunicação. E aí, através de processos bem desenhados, nós conseguimos sanar essa demanda. Certo? E obrigada a todos. Foi breve, né? Espero aí ter conseguido trazer algum conhecimento que mude algo na jornada de vocês. Deixo aqui os meus contatos para vocês. Se quiserem me adicionar aí, é só escanear o QR Code. E estou à disposição agora de todos que quiserem trazer aí algumas indagações, tá, pessoal? Vai ser um prazer aí conversar com vocês. Lu, a primeira coisa que me pediram aqui é se você pode compartilhar a apresentação com eles depois. Eu posso compartilhar no grupo? Pode, claro, com certeza. Legal, legal. Pessoal, agora é o momento para a gente poder tirar dúvida, entendeu? Então, fiquem à vontade para questionar, para trazer suas dúvidas, suas indagações. Eu vou começar, porque ontem, quando eu fiz o briefing com a Luana, ela falou que alguns pontos de Customer Experience já era algo que ia cair daqui a algum tempo, e você falou de um novo departamento que está surgindo, né? Que é sobre business. Business Experience, o BX. Exato, a última tendência. O BX, qual que é? Desculpa, já estava falando. Na verdade, eu queria entender o que é e como eles podem já prever o futuro com esse departamento para a parte de sales, né? Para a construção dos sales deles, né? Do time de sales. Não vai mudar muito para sales se sales utilizar a metodologia de Customer Success Selling, tá? Porque o Customer Success não vai mudar, o Customer Selling não vai mudar para o departamento de desenvolvimento do produto, para o departamento de marketing, para o departamento financeiro, vai mudar para o pessoal que faz a limpeza da empresa e, principalmente, vai mudar para o CEO, né? Aquele que dá o direcionamento para tudo. Nós temos uma centralização de todos os objetivos da empresa no cliente. Então, porque a gente traz infelizmente, o Customer Success, ele ficou muito
nichado ali em departamentos. Não foi o mindset de toda a empresa, não foi totalmente modificado com a vinda do Customer Success e do Customer Experience. Então, vem agora o Business Experience para mudar todo esse cenário, fazer com que todos os departamentos da empresa sejam customer-centric. Legal, legal. Pessoal que está aí agora, das nossas startups, se puderem... alguém quer trazer algum dos seus cases, do seu modelo de negócio? O Juan, que está sempre aí com a gente, da Rosalim, queria assim, entender também vocês em relação ao departamento que vocês têm hoje, né? Como que ele está estruturado, o departamento de vendas, e o que a Luana trouxe, o que vocês veem hoje como pode, pensando de futuro, que pode ser, enfim, alterado, ou o que vocês viram, né? Conseguem visualizar de melhorias dentro do departamento como um todo. Boa tarde, boa noite, né, Júnior? Boa noite, Luana. Boa noite. Então, bacana. Muito interessante o material, assim, bem interessante para o nosso momento, né? Que nós recentemente pivotamos o nosso modelo aqui para um modelo de condomínio de produtores rurais, né? Então, o negócio da Ossalim, digamos que é e-commerce, né? Um e-commerce para commodities no agronegócio, né? E o nosso principal cliente, no caso, são produtores, já de um tamanho considerável, né? E nós trabalhamos de maneira regionalizada. Então, nós temos um vendedor, né? Que ele faz a introdução, né? E apresenta a nossa solução, né? Nessa região, né? E seleciona produtores referência, né? Para entrar no nosso condomínio de produtores, né? E a gente está estruturando agora, né, terminamos, né, de estruturar essa jornada, né, desse ciclo dentro desse contexto regional, assim. Então, de você, seria interessante se você já viu alguém trabalhando de maneira bem regionalizada, assim, com venda presencial, se você tem alguma experiência nesse sentido, assim, ou alguma coisa do agronegócio mesmo, talvez. Uhum. Com o agronegócio, a minha principal experiência atuar no site da empresa e captar os leads e já fazer a qualificação, de modo que esse lead vá para o SDR já 50% qualificado. Então, você separa o joio do trigo antes mesmo de chegar no SDR, né? Então, com o agronegócio, essa foi digamos, a experiência mais próxima, mas eu trabalhei por algum tempo na Doctoralha, onde os representantes comerciais, os field sales, eles tinham que realmente bater de porta em porta em hospital, tentar agendar ali uma visita, e muito regionalizado também. Nós tínhamos essa divisão em regiões, né? Tanto que um gestor para cada uma delas. Nós enxergamos de maneira parecida, né? Para escalar isso, teria de escalar com pelo menos um membro, né? Em cada região para atender. E é mandatório esse contato pessoal para o negócio em si? Você acha que não poderia fazer um modelo híbrido visando a escalabilidade? Ele pode até ser híbrido, mas ele vai envolver algumas visitas, né? Ele pode ser mesclado, né? Digamos, 40% presencial e 60%, né? Catequizar ali o produtor, né? Porque o pessoal a partir ali tem alguns de 30 anos, mas o pessoal já tem mais de 40, né? 50, então para chamar, trazer para uma call, né? Pegar na mão mesmo e catequizar o pessoal. Então eu diria que o primeiro contato tem que ser mesmo presencial, né? Mas depois a gente pode tentar algo híbrido, sim. Faz bastante sentido. Quando a gente olha pela perspectiva da escalabilidade, realmente o out sales, né? Outside sales, a gente não tem muito para onde correr para conseguir gerar essa escalabilidade, porque a gente fala de crescimento sempre em número de pessoas, de colaboradores. Já de forma remota, nós temos as ferramentas que fazem esse processo.
e eu não preciso que as pessoas se desloquem. Então, uma pessoa consegue fazer 5 reuniões no dia, que é o saudável. Já a pessoa que está visitando, ela vai no máximo conseguir cobrir, muitas vezes, 2 clientes, né? Então, é por conta desse fator que eu te sugeri essa situação, tá? Legal, gostei das sugestões. Obrigado. Muito bom, imagina, eu que agradeço. O Eduardo está com a mão levantada, fica à vontade, Eduardo. Oi, pessoal, boa noite. Vocês estão me escutando? Sim, boa noite. Beleza. Oi, Luana, tudo bem? Bom, obrigado aí pela palestra, foi super interessante. Eu sou de uma startup que está no momento ainda inicial dessa parte de vendas, tá? E muitas vezes a gente não tem a capacidade de já montar uma equipe tão grande assim de uma hora para outra, né? Então a gente precisa começar a preparar, contratar pessoas e prepará-las para assumir alguns desses cargos, né? Pensando nessa estratégia de uma empresa que está lá no começo, óbvio que é super legal a gente ver as funções, né, de cada um dentro da sua área de vendas, mas pensa assim, talvez a gente tenha força para contratar às vezes 1, 2 pessoas que tem que resolver quase que tudo ao mesmo tempo. Eu acho que startup muitas vezes começa assim, né? O que você daria de dica para a gente assim começar? Porque as pessoas, por exemplo, né, que nem se mostrou, tem perfis bastante diferentes, né? E às vezes o cara tem que acabar batendo escanteio, cabeceando, defendendo e armando contra-ataque, né? Então, assim, eu não sei o que você poderia dar de dicas aí, de direcionamento para a gente tentar cortar uns caminhos, às vezes, tá? O ideal, Eduardo, obrigada pela pergunta, o ideal seria, nesse caso, o perfil do Hunter, porque o Hunter, ele vai conseguir fazer um outbound para você. Por que você precisa de outbound? Você precisa porque você precisa definir o teu product marketing fit. Se você está no início da startup, é muito provável que você não tenha ainda um nicho bem certo. Vocês já conseguiram definir a ICP, o Ideal Customer Profile, né, que é o perfil ideal de cliente? Sim, a gente já tem tudo isso mapeado, tá tudo certo, a gente já sabe quem atacar, isso já é definido, né? Então a gente já está fazendo isso, né? Mas é óbvio, a gente precisa estruturar aos poucos esse time de vendas completo, mas é interessante a gente saber, assim, justamente isso, por qual perfil começar, quem que a gente tem que começar procurando, né? Para essa efetividade. O Hunter, ele, no seu caso, acredito que ele vai sanar a necessidade, porque ele é um híbrido. Ele é um híbrido de SDR com o closer. Ele tem as habilidades para fechamento de negócio e também tem de qualificação. Eu entendo super a sua situação, porque na empresa anterior, onde eu estava, eu fazia o papel, eu entrei, proposta do CEO, tinha 3 pessoas, sonhadores, né, vamos mudar o mundo, e eu fazia SDR, eu fazia closer e eu fazia gerência. Fiz isso por 1 ano e meio, mais ou menos. Eu testei tudo, testei pitch, testei metodologia de qualificação. Esses testes iniciais são muito importantes para você definir o que vai gerar a escalabilidade do teu departamento de vendas, sabe? Desde o início. Teste de pitch, adequar qual a metodologia ali dentro daquelas variadas que nós temos, que vai estar mais adequada para o teu produto e para o teu momento, sabe? Isso é bem interessante. Se quiser conversar mais sobre isso, estou super à disposição também para a gente bater um papo depois. Tá, não, vamos te procurar depois, sim. Tá bom? Mas obrigado aí pela palestra, foi super legal. Inclusive, Eduardo é de Curitiba, né, Eduardo? Sou de Curitiba. Quer dizer, eu sou de Curitiba, mas moro em Ponta Grossa. Moro em Ponta Grossa. Achei que você morava aqui também. Eu e a Luana, a gente mas é pertinho. Então, mas fica fácil. Família Sandaí, nós vivemos aí também. Certo. Legal. Pessoal, alguém tem mais alguma dúvida, tem mais alguma pergunta? Este é o momento que daqui a pouco a gente vai encerrar, tá? Não sei se o Juan tem mais uma pergunta, ele estava abrindo o microfone, mas eu vi que você colocou ali que Inside Sales é mais escalável, né? E Outbound não é tão escalável. Pensando que nem no formato que o Juan trouxe de modelo de negócio, e pensando hoje em startups que, por exemplo, que atuam dentro do agro, né? Isso, enfim, pode ser um empecilho para a escalabilidade, colocar ou ter os dois ao mesmo tempo, assim. É isso que eu fiquei um pouco na dúvida, sabe? Ter esses dois departamentos simultaneamente
é interessante para uma startup que está começando, para também poder escalar com o Inside ou testar os dois? O que você daria? Porque a gente tem alguns que são do agro, né? Então, eu acredito Claro, claro. que precisa ter esse momento de contato com o produtor, porque é uma barreira de entrada, né, Juan? O pessoal entender um pouco tecnologia como um todo, né, esse formato. Então, eu queria, assim, uma dica em relação a isso. Dá para usar dois departamentos ao mesmo tempo para essas startups que estão iniciando tração e crescimento? O outbound, ele vai te dar atração e vai te dar conhecimento sobre o teu cliente. Porque, veja, se o inbound, você está esperando ele vir até você. Então, algum conhecimento, ele já tem a teu respeito. Agora, no outbound, você vai atrás dos diferentes perfis para, depois disso, conseguir definir qual é o perfil ideal. Então, o outbound, ele vem para auxiliar nessa definição do ICP, que é o Ideal Customer Profile, né? O perfil ideal de cliente. Então, eles são, eu diria que um é necessário numa fase e o outro, para a escalabilidade, é muito necessário. Mas não precisamos substituir 100% esse atendimento pessoal. O que nós podemos fazer é otimizar a qualificação, para que, se eu vou fazer uma visita para um lead, que seja um lead certeiro. Eu diminuo as probabilidades de não ter um fechamento. Se eu faço uma boa qualificação, se eu consigo descobrir qual timing aquele lead está, se ele tem autoridade para fechamento, se eu estou falando com a pessoa certa, se eu vou visitar a pessoa certa, né? Para evitar, por exemplo, uma segunda visita. Então, quando a gente pensa nesse sentido, a qualificação pode trazer uma escalabilidade, mas sempre que nós estivermos presos, o crescimento estiver preso à quantidade de pessoas, nós vamos ter uma dificuldade maior para escalar. Te dou até um exemplo da Doctoralha hoje, né? A Doctoralha, ela é uma empresa que tem um mercado gigantesco, público-alvo gigantesco no Brasil, só que ela não consegue escalar sem contratar mais pessoas. Então, à medida que ela vai crescendo, ela vai aumentando o seu custo também. Esse é o maior problema, mas o que a gente pode fazer é minimizar esse custo excessivo que o outbound pode trazer. Realmente ele tem um custo 60% maior do que o custo com o inside, sabe? Entendi. Eu lembro que eu trabalhei com a Luana lá na Doctoral. Eu lembro que a cada semana era uma entrada de 20, 30 novos funcionários para pegar uma carteira, às vezes até de CS, tinha 100, 200, às vezes 300 contas ali para gerenciar, né? E às vezes eram contas que tinham valores nem bem baixos comparados com o target que estavam entrando, né? Então enfim, eu acho que esse custo é bem bacana você trazer isso, né? De pessoas, né? Conforme a escolha que você faz, o teu time também você vai lá para o alto em quantidade de pessoas também. A Esther está com a mão levantada, fica à vontade, Esther. Boa noite, pessoal. Então, obrigada, Luana, pela apresentação aí também. Acabei não conseguindo pegar tudo, mas eu falo aqui da YouMentor. Me identifiquei com bastante coisas aí que você trouxe, inclusive a questão de estar fazendo vários papéis que também outro colega ali tinha falado agora há pouco, né? Empresa que está iniciando aí acaba tendo pessoas que vão tendo que fazer várias coisas, apesar de a gente já ter SDRs, né, ter ali a pré-venda, hoje eu faço também várias outras funções, né, gerenciamento, faz a parte do closer, e acaba que a gente está gerando uma demanda que não está dando para atender de uma forma adequada, né? Então, mais a tua visão sobre isso, de como que a gente pode tratar esses leads. Quando a gente roda campanhas, vem muito leads que a gente não tem mais braço para atender, pessoas para atender. E se tu pudesse também, Luana, trazer questões de indicadores, que eu vejo que isso para um setor de pré-vendas acaba tendo muitas discussões, tá? Se a gente vai olhar mais para o quanto de reuniões qualificadas que ele gera, se a gente vai olhar mais para quantidade, se a gente vai olhar mais para quantas ligações ele faz, quantas empresas ele consegue contatar. Então, hoje a gente também tem uma dificuldade muito grande nisso, né? Nessa recompensa e olhar
e definir esses indicadores. Entendi, perfeito, boa pergunta. Então, eu sempre fiz o caminho inverso para definir os indicadores. Então, qual é a minha meta, né, quando eu estou fazendo planejamento comercial? Qual é a minha meta? Quantas propostas, quantos fechamentos eu preciso para conseguir entregar aquele montante de receita? Quantos fechamentos são necessários? Para esses fechamentos, quantas propostas são necessárias serem enviadas? Para essa quantidade de propostas, quantas reuniões? E a partir da quantidade de reuniões, eu entendo quantos são os contatos que o meu SDR fez e conseguiu conectar para que eu conseguisse aquele número X de reuniões. Por exemplo, 300 contatos para conseguir 40 reuniões, sabe? Então, é importante fazer esse caminho inverso para você entender o racional do processo. E aí, com relação a indicador, o que eu sempre gosto de avaliar muito o SDR é no primeiro rapport. Existe uma pesquisa, que eu nem tenho aqui, mas eu posso compartilhar com vocês depois, da MeTime, que ela traz essa pesquisa anual sobre Inside Sales, especificamente. E ali ela diz que, basicamente, se você consegue falar com esse lead em 3 minutos, você aumenta em 30% a tua probabilidade de fechamento. Então, o tempo do primeiro rapport é muito importante. Tem empresas que fazem isso de forma automática. Mandar um WhatsApp, assim que a pessoa preencheu um formulário, manda um WhatsApp perguntando se ela está precisando de alguma coisa, ou imediatamente cai no funil do SDR para que ele entre em contato, né? Outra questão que é muito importante a gente avaliar nesse teu caso, Esther, é quais são os canais que você está de aquisição de leads. Então, porque isso vai definir muito, porque você pode estar investindo em diversos canais, e esses canais, de repente, não estão trazendo leads de qualidade, você pode estar sobrecarregando o teu SDR e ainda tendo um custo de aquisição gigantesco. Então, é muito importante analisar lá quando você for fechar as suas métricas, fazer um fechamento por canal de aquisição. Quais canais que vocês investem hoje? O time ele está muito mais focado hoje em fazer prospecção ativa mesmo, outbound. Mas o marketing ele tem feito campanhas de e-mail, de fundo, de funil aí, redes sociais, enfim, para trazer alguns inbounds, mas não é o nosso foco hoje. Então, todo o setor ele foi totalmente estruturado, muito mais olhando para outbound, e ainda tem alguns parceiros. Mas a gente nota que hoje ainda vem muita empresa para nós, através de alguma indicação que viu em algum cliente, e algo que a gente não está estruturado, mas é algo que converte bastante, né? Converte muito mais. Então, até tem pessoas hoje estruturando toda a questão de parcerias, de canais, para ter esses parceiros aí, porque consultorias de gestão de pessoas, né, que é a área que a YouMentor trabalha, acabam indicando o nosso trabalho, e quando eles fazem isso, a gente acaba tendo um ciclo de vendas muito menor, né, na empresa. Então, vem de todas essas formas hoje, né, mas o foco ali do Inside Sales hoje está muito mais na prospecção ativa. Perfeito. A única dificuldade que eu vejo quando você tem um foco maior na prospecção ativa, Esther, é a dificuldade de previsibilidade. Porque num dia pode ser que o teu BDR consiga lá 10 leads, 10 interessados numa reunião, e no outro pode ser que ele não consiga ninguém. Não existe a gente não consegue fomentar a máquina de venda só com essa prospecção. A não ser que você consiga encontrar um nicho, um segmento, onde você seja certeiro, sabe? O teu ICP seja certeiro e você tenha uma maior facilidade, mas isso é raro de acontecer. Sim. Pode falar. Hoje foi até uma questão que surgiu, a gente entrou em discussão e ia procurar outras pessoas também para
para questionar sobre se é importante a gente deixar das pessoas ali do time de pré-vendas atuando somente com um tipo de canal e outro somente com outro, ou se a gente mescla, sabe? Principalmente para quando vem inbound, que justamente a gente tem muito claro essa questão dos 3 minutos, de ter que fazer esse contato ali, mas é algo que a gente não estava preparado até para vir tanto lead nessa primeira campanha que aconteceu, enfim, no mês anterior. Mas também a gente pensou, será que a gente deixa alguém somente ali para ficar atento quando entrarem esses leads, ou distribui para todos os profissionais? Enfim, também tem essa dúvida para nós hoje. Analisando assim brevemente a tua situação, se você tem uma quantidade, um volume grande, dificilmente uma pessoa vai conseguir dar conta desse volume sozinha, para sanar aquele SLA de 3 minutos, né? Então, se a situação é essa e você tem uma previsão de que essa situação ela se mantenha e de que você não vai aumentar o plantel ali de qualificadores, o ideal, eu acredito, que seja você fazer a divisão. Não existe uma máxima, uma verdade absoluta sobre isso. Vai muito depender de como está organizado o teu departamento de sales, sabe? Uhum. Quantas pessoas você tem, e da previsibilidade também, né? Mas pelo que eu notei, vocês foram pegos de surpresa. E é um problema bom de resolver, né? Porque é uma procura que vocês não estavam esperando, mas de fato a experiência do cliente ela fica comprometida se você não consegue atender ele dentro do SLA. Então eu indicaria realmente que você fizesse a divisão para todos, para que você consiga sanar esse tempo do primeiro rapport, sabe? Uhum. Perfeito. Muito obrigada, Luana. Legal, pessoal. Os contatos eu compartilhei no grupo lá de CEOs, mas quem aí não está naquele grupo, depois pede para o seu... Acho que tem um pessoal que os CEOs mandaram representar hoje, que é da equipe de vendas, enfim, depois pode pedir para eles também a apresentação que eles encaminham. Tem lá os contatos da Lu, então quem quiser adicionar, fica lá à vontade, está à disposição, ela já disse que podem seguir, mas por uma questão de timing, de horário, né, eu quero agradecer a Luana, a apresentação foi incrível, muito obrigado. Obrigado também ao pessoal que participou hoje com as perguntas. E tanto a gravação quanto a apresentação, logo vocês vão ter os links. A apresentação, o link já tem, aí somente a gravação, que daí depois que a Cris subir, vocês vão ter o link também do YouTube. Tá bom, pessoal? Muito obrigado por hoje, obrigado, Luana, e até a próxima. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Valeu, pessoal. Boa noite. Boa noite, obrigada.